Olá, vamos falar de um julgado que trata sobre direito penal, direito processual penal também. Estamos aqui falando de tribunal do júri. Ou não, né? E se houver desclassificação? Vamos ver. O tema em si é a questão do homicídio doloso e a desclassificação para homicídio culposo. A primeira fase do tribunal do júri, né? Do procedimento especial lá do tribunal do júri. Como funciona essa questão de falar, olha, tem elemento suficiente para mandar para o plenário? Não tem. E aqui houve uma constatação bem interessante nesse julgado sobre a importância de se definir se há ou não um dolo eventual. Então vamos lá. O destaque diz o seguinte: ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri, seja imputado mediante mera presunção. O que era a discussão aqui do caso concreto? Discute-se a possibilidade de afastamento do dolo eventual, a fim de que seja desclassificada a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao argumento de que, não havendo nos autos demonstração cabal de que o recorrente aqueceu com a ocorrência do resultado morte, assumindo o risco de produzi-la, a desclassificação da conduta em questão para outra de competência do juízo singular é medida que se impõe. E aí, o tribunal, o magistrado singular lá do primeiro grau, ele tinha entendido de forma diversa. E o STJ vem fundamentando e dizendo da incorreção da forma dessa decisão do juiz. Ele fala assim: olha, ao contrário do que afirma o magistrado singular, a pronúncia é sim o momento em que, após a devida instrução probatória, o juízo tenha condições mínimas de averiguar se trata de homicídio com intenção de matar, tanto que é possível, nessa fase, decisões como impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Então veja bem, fala assim: olha, juiz de primeiro grau, não, você fala assim, olha, na dúvida manda para o plenário. Não, não é assim que funciona. A fase de pronúncia é o momento adequado para falar se houve intenção de matar. Porque é um juízo de probabilidade que passa por uma instrução probatória. Por mais que ela não vá adentrar com profundidade no mérito, eu preciso conseguir constatar que houve uma intenção de matar para que o acusado vá a plenário. Tanto isso é verdade que não tem só decisão de pronúncia, tem a impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Há uma pluralidade de possibilidades justamente porque eu tenho um juízo de admissibilidade após uma instrução probatória. É diferente do que acontece no juízo de admissibilidade do procedimento ordinário comum. E aí vem ainda o STJ falando: olha, não se trata de uma decisão que avalia a plausibilidade jurídica das acusações, não é isso. Não se trata de uma decisão que avalia a plausibilidade jurídica das acusações e recebe a inicial acusatória, mas de um juízo de admissibilidade realizado após produção probatória, que é o que acabamos de falar. Razão pela qual não se admite que o acusado seja submetido a julgamento por juízes leigos apenas por mera presunção. O dolo deve estar inequívoco, sob pena de incompetência do tribunal do júri. Olha só, saber se existe ou não a intenção de matar vai aqui vai dizer respeito à competência em si, é uma matéria que afeta a competência. Perceba então. O que mais que nós podemos dizer aqui? Aqui ele fala assim: olha, o que aconteceu no caso concreto? Notícia trazida aos autos pela defesa de que logo após o acidente
foram tomadas medidas preventivas pela Prefeitura da capital, no sentido de reforçar a segurança na via, para evitar outros acidentes no local. A reforçar, fundada dúvida a respeito do dolo eventual do acusado. Também, notícia de que, além de terem acontecido anteriores acidentes no local, já teve acidente lá, o fato de que uma defensa metálica vinha sendo uma reivindicação constante dos moradores daquela área. Esses moradores, inclusive, realizaram um protesto, fechando via, mas só conseguiram uma atitude proativa do poder público após a fatalidade. E tem mais. Narra os autos que se tratava de local ermo na ocasião do acidente, que ocorreu de madrugada. Além de a tragédia ter acontecido em razão de o carro ter caído de um barranco sobre uma rua de casas em que acontecia um evento, circunstâncias não passíveis de ser previstas pelo condutor do veículo, que é o acusado. E aí vem aqui na fundamentação dizendo o seguinte: olha, o STJ, em casos semelhantes aos dos autos, em que não são apontadas outras circunstâncias concretas, o que foi dito nos autos? Suposto estado de embriaguez e velocidade acima do permitida para a via. Esses argumentos por si só, sem outra circunstância concreta, se isso aconteceu, o STJ tem reconhecido inviável a conclusão a respeito da presença de dolo eventual. E aí, nesse contexto, explicado o que aconteceu no caso, deve ser desclassificada a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do CTB, afastando por consequência a competência do tribunal do júri. Pessoal, então espero que tenha ficado clara essa questão da necessidade de ser inequívoca a verificação da intenção de matar para que haja de fato a competência do júri no plenário. A primeira fase é um juízo de admissibilidade diferenciado. Eu tenho várias possibilidades de decisão. Não é apenas recebo, rejeito, denúncia como procedimento ordinário comum. Né? Eu tenho aí a possibilidade de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolução sumária. Então é essa a estrutura do procedimento do Tribunal do Júri. E feitas essas considerações, então espero que tenha auxiliado um pouco o estudo de vocês, a leitura desse julgado. Os vejo em um próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.